A gente vai falar bastante desse gramadinho aí do Maracanã, tem notícia, novidade com relação a isso. Mas antes, né, Túlio, você que está fazendo sempre essa ponte aérea Rio-Lisboa, está sempre em Portugal, ligadão, nas paradas, sendo manchete e tudo. Seguinte, Tulhão, as propostas foram recusadas, né? As propostas pelo Gerson e pelo Bruno Henrique, né? O Flamengo teria recusado, segundo um jornal português. Que novela, segue isso. Todo dia tem notícia de Portugal, né, Túlio? Cara, e assim, engraçado que os caras primeiro, não desistem, né? Tipo, eles tinham que ver aquele slogan criado no carnaval, não é não, né? Tipo, né? Pra não assediar. Boa, Túlio. Porque, porra, meu irmão, aí eu acho engraçado, assim, primeiro que você vê todo mundo que comenta sobre essas investidas infrutíferas, né, dos nossos queridos lusitanos, e aí eles ficam pistola, né, porque eles acham que eles são o dono do mundo, que eles são melhores do que os brasileiros, não todos, né, não todos, não posso generalizar aqui, mas eu acho que o Jesus deveria chegar lá e falar, cara, assim, para de assediar os caras, não vão vir, o Flamengo, quantos nãos o Flamengo já deu, né? Se fosse tirar uma foto hoje, ia ser, te lembra daquela foto do Zeca Pagodinho com o Dória? O Zeca, assim, todo constrangido, assim, é tipo isso, né? Tipo, não quer papo, não quer conversa, não quer negociar, e aí os caras se dizem tão milionários que eles estão esperando a classificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões, ou seja, uma fase que eles não vão passar, vai ser igual aquele time lá do ex-lateral do Flamengo, não vai passar da fase de grupos, para eles ganharem 40 milhões de euros para poderem pagar, né, isso porque o time é milionário, vendeu não sei quem no passado, eles vivem desse dinheiro há 500 anos. Mas assim, não tem o que comentar. Tipo, não é não, acabou, não vai pro Benfica. Até ontem a gente debatendo aqui sobre a sondagem do Leicester, né, no Gabigol. É melhor os caras ir pro Leicester do que pro Benfica, né? Pelo menos os caras são mais dignos, sonda antes, quer saber como é que tá, e fica esses caras aí totalmente antiéticos, tentando de toda maneira, e principalmente Jesus, totalmente sem caráter, e mais uma vez frisando que não apaga, né, a história que ele fez, que ele deixou, os títulos e tal, mas está sendo mau caráter em permitir que o amigo dele lá, o presidente, que é amigão dele lá, o corrupto, que está sendo investigado, não só o presidente, mas o clube também, faça investidas no Flamengo. Então, Benfica, não é não. Que bacana, o Túlio fala mesmo, né? Dedo na ferida. Olha, Paulinha, foi o jornal A Bola dessa vez, né? O maior jornal esportivo do país. Eles falaram que, né, o Benfica teria feito uma oferta na casa dos 30 milhões de euros, o que na cotação de hoje daria 190 milhões de reais, pelos dois, por Gerson e Bruno Henrique. Eu aqui, quando eu li a bola, falei 30 milhões por um? Pode ser. Por dois? É sacanagem, é brincadeira, né, Paulinha? Cara, sinceramente, já tá tão insuportável que a gente resta rir. Assim, porque chega um ponto que você não tem mais o que falar, sabe? 30 milhões pelos dois Aí depois eles reclamam que a gente vem aqui e faz o bordão do Túlio e fala que é piada, fala que é deboche, aí a gente vira manchete. Vocês querem o quê? Vocês não se dão respeito, porque não é possível um clube tão grande, tão respeitoso, achar plausível fazer uma proposta de 30 milhões pelos dois, que não é a multa de um deles. Então, assim, todo dia a gente tem que... É claro que a gente tem que vir aqui falar, porque é a notícia, é o que a galera quer saber, sabe? Quando a gente não coloca na nossa pauta, o povo vem no chat, pergunta, vocês viram que tem proposta? Então a gente tem que falar, mas a verdade é que ninguém aguenta mais o Benfica com essa insistência e não sai, sabe? É o que eu sempre falo aqui, deixa o nosso cavalo andar. Já viu que não vai levar assim, que dirá 30 milhões pelos dois, sabe? É ridículo, beira... Eu nem sei o que dizer, eu sei que eu não aguento mais ouvir falar do Benfica, cara. Tanto clube no mundo, sabe? Mira os olhos para outros lugares, sabe? Muda o foco, busca outro jogador que tem as características que vocês estão buscando, que eu não sei também por que dessa insistência toda, parece que é o Messi, insistência toda, entendeu? O Messi, inclusive, tá aí disponível. Então, fala sério. Coisa chata, sabe? Igual novela mexicana, que é sempre o mesmo roteiro, que não muda. O mesmo roteiro, com os mesmos personagens, que é sempre os mesmos atores, só muda o nome dos personagens. É a mesma coisa, o roteirinho é igual, é o Benfica, com Jesus, com não sei mais quem, que é o Bruno Henrique. Coisa chata. Pois é. E, Túlio, agora falando sobre as finanças do Flamengo também, né? Porque é um assunto importante. Porque
É claro que Gerson e Bruno Henrique valem mais do que esses 30 milhões pelos dois, eu concordo plenamente com a Paulinha. Não é não, sensacional. Mas é aquilo também, né, Túlio? Eu acho difícil o Flamengo fechar essa temporada, até pelo impacto financeiro e econômico da pandemia, sem uma grande venda. Acho que vai acabar tendo que fazer. Não sei se vai ser o Gerson ou se vai ser o Bruno Henrique. Acho até que não. Mas essa grana não é uma grana qualquer, né? É um dinheiro muito forte que muda a saúde financeira do clube, que invariavelmente, assim como todos os outros clubes do mundo, a saúde financeira do Flamengo foi abalada pelo impacto da pandemia. Eu acho o seguinte, tá? Eu vou seguir a coerência daquele velho debate do lance do Lincoln, que eu acho que o Flamengo não deve vender ninguém agora. E a gente até debateu aqui sobre a questão do Pires da Mota, de que o Flamengo iria perder, né, um pouco do investimento que fez do Pires da Mota em torno de 4 milhões. Eu acho que é isso. Eu acho que esse momento, até porque não é culpa nem da gestão, a gente não pode culpar a gestão pela questão financeira desse momento, porque a gente está vivendo uma situação grave que é para todo mundo. A gente está vendo aí a maior emissora do país entregando, né, vai ser até assunto depois, entregando competições, né, Fórmula 1, eu não sei o quê, porque a coisa está feia para todo mundo. Então, agora, um clube de futebol, ele não é só... A administração deve ser só pensada como uma empresa, deve ser pensada também com paixão. Então, assim como o Flamengo, né, negou as propostas, né, e as sondagens também, pelo Everton Ribeiro, pelo Arrascaeta, eu acho que deve fazer a mesma coisa pelo Gerson e Bruno Henrique, se pensar numa possível venda, né? Até porque se o jogador quiser ir embora, de repente aí chega essa proposta aí, e tanto o Gerson e o Bruno Henrique falar, eu quero ir pro Benfica, né? Tipo, né? Por exemplo, eu não entendi até hoje porque o ex-lateral, aliás, entendi dinheiro, né? Que é o que move esses caras, respeito também. Mas de repente o cara querer ir pro Benfica, não vai ganhar nada, não vai ter, né, repercussão, protagonismo nenhum, igual ele tem no Flamengo, mas é uma opção. Aí não tem o que fazer, porque você manter um jogador insatisfeito, você contamina o ambiente, é muito ruim, a gente viu isso com o Cuejá, por exemplo, mas se eu sou um dirigente do clube, e até mesmo se eu sou vice-presidente de finanças do Flamengo, eu falaria, vamos optar por não vender ninguém, acabando as competições de 2021, a gente está aí, vamos botar no meio da temporada. Então, aí, o que custa? Qual a diferença que vai ser vender agora ou vender, sei lá, em março? Tem um fator, Túlio, que é o fator que a gente até comentou antes da transmissão, né? São 3 fatores, né? Pedro Rocha e Thiago Maia, né? Porque é uma grana pesada que o Flamengo vai ter que desembolsar no fim da temporada, possivelmente. Mas mesmo assim, Rafa, não é uma grana que você... vamos botar que o Flamengo aceitasse essa proposta do Benfica de 30 milhões. Eles não vão pagar esse valor à vista. Não vão pagar. Eles vão dar ali uma entrada, não sei o quê, paga-se as comissões para não sei quem e tal, e vai pagar parcelado. A mesma coisa o Flamengo vai fazer para negociar esses jogadores. E assim, o Flamengo já vinha conversando também para prorrogar o empréstimo desses jogadores. E eu acho que a primeira opção, antes de partir para uma compra em definitivo, deve ser tentar prorrogar esses empréstimos, considerando, né, a pausa que o futebol mundial teve, não foi só no Brasil, o mundial teve, por causa da pandemia. Então, eu acho que também a gente não tem que se desesperar. Lógico, a diretoria não tem que ficar ali, parada, que se os caras também virarem e falarem, a gente não vai aceitar prorrogar, somente vender. A gente vai encontrar uma forma de vender. Mas eu acho que não tem que ser necessariamente com dinheiro de Bruno Henrique e Gerson para você ter que comprar esses jogadores, né? Por exemplo, pode pintar uma boa proposta por outros jogadores, como já pintou aí algumas, mas eu acho que o Flamengo não tem nesse momento. A gente está falando tanto em rodízio, um debate que não acaba nunca, até nas redes sociais, sobre esse rodízio do Dome, não sei o quê, por causa do desgaste, papapá, e a gente desfazer de jogadores agora, nesse momento, e sendo coerente com o que eu falei com relação ao Lincoln. Por que não liberar o Lincoln? Porque é mais uma opção para o elenco. Bem ou mal, você tem uma opção, a não ser que você vai repor. Se for falar assim, vamos vender aí, fosse uma coisa garantida, né? Vamos vender o Bruno Henrique e o Gerson, a gente vai garantir tanto o Pedro, porque você ainda vai ter que negociar. Então, assim, é uma coisa muito incerta, e a gente nem sabe se o dinheiro que eles possam pegar dessa possível negociação, se eles realmente iriam investir numa possível compra desses jogadores. Então, eu acho que tudo tem que ser muito analisado, sem desespero,
E, continuando seguindo a minha coerência, não se desfaz de ninguém nesse momento e tenta conversar ali, retomar as conversas para prorrogar os empréstimos desses jogadores, que são jogadores sim que o Flamengo tem que investir e tentar comprar em definitivo, com certeza. Perfeito. E Paulinha, aqui, vamos então falar aqui qual é a duração do contrato, né, para ver essa possibilidade de uma prorrogação de empréstimo, porque a gente sabe, se o jogador tiver um contrato mais longo, a chance do time deixar ele mais um tempinho por empréstimo é maior, né? Por exemplo, o Thiago Maia tem contrato até junho de 22 com o Lille. O Pedro Rocha, do Spartak Moscou, tem contrato até junho de 2023. E o Pedro, né, nosso grande atacante, tem contrato com a Fiorentina até junho de 2024. Então, num cenário lógico, seria mais tranquilo imaginar um empréstimo do Pedro, mas vai que a Fiorentina queira que ele retorne, não dá para saber também. Mas isso que o Túlio falou tá certíssimo também, né, Paulinha? E outra, a galera do chat aqui comenta, se for para vender alguém, tem que vender o Vitinho, ou outros falam do Lincoln, enfim. Bruno Henrique e Gerson, não, e ponto final, né, Paulinha? Não, e ponto final, e foi o que a gente debateu ontem também, quando a gente falou sobre a proposta do Gabigol. Existem jogadores no elenco do Flamengo que são inegociáveis, tá? E aí é lógico que quando a gente fala inegociável, a gente não está falando sobre a questão de o time chegou com dinheiro da multa, o Flamengo tentou convencer o jogador e não conseguiu. Não é isso, né? É óbvio que isso é outro fator. A gente está falando de sondagem, a gente está falando de uma proposta que não é perto do valor da multa. Enfim, nesse cenário, eu acho que nós temos jogadores inegociáveis, como o Gabigol, o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Gé. São peças fundamentais. O Flamengo não montou esse plantel à toa. Então, nada justifica que o Flamengo libere esses jogadores do nada. Entendeu? Eu não vou simplesmente pegar, beleza, vou abrir mão aqui dos melhores jogadores que eu tenho no meu time, que foram fundamentais para. Se o Flamengo ganhou tudo, é porque esses caras chegaram, entendeu? Esses caras chegaram, esses caras encaixaram, porque todos são titulares absolutos. Você não vê uma proposta por um jogador. Assim, tirando algumas sondagens pelo Lincoln, pelo Vitinho, que sempre tem um que olha outro, o maior nível de propostas é em cima dos titulares absolutos. Entendeu? Então não tem motivo para o Flamengo liberar, não existe essa possibilidade. O Braz mesmo já falou sobre isso, que se o Benfica quiser, vem aqui e paga o valor da multa. Fora isso, não vai sair ninguém, sabe? São jogadores inegociáveis, e aí eu nem entro na questão que o Túlio levanta de calendário e que não é hora de perder ninguém, porque eu acho que, por exemplo, a negociação do Pires é uma super bom para o Flamengo, é um cara que é tipo quarta opção, é um cara que não joga, é um dinheiro que vai ser muito bem-vindo, né? É o Flamengo que assume, digamos assim, um prejuízo, entre aspas, porque não é o que pagou, né? Mas é um jogador que não deu retorno, então é melhor você garantir esse valor agora do que perder e depois acabar tendo que vender por menos, o que não é o caso desses jogadores que estão em pauta. São jogadores de alto nível, é claro que uns deles ainda não se reencontraram, né? O BH e o Gerson, por exemplo, mas isso não significa, por exemplo, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, como todos os outros, também começaram um ano mal, também começaram sem preparo, e agora a gente já vê que já voltaram a ser o que eram, né? Everton Ribeiro, absurdo, né? Nojento, fazendo essas jogadas mais 18, 2 jogos seguidos, 2 golaços, assim, esbanja, não tem palavras. O Arrascaeta, um maestro. Então, assim, são jogadores que a tendência é que, assim como todo time vem evoluindo, evoluam também. Então, não existe essa possibilidade, sabe? Tá chato a gente ter que ficar falando aqui de Benfica. Pô, não aguento mais. E aí, a questão nem é, se vai liberar, não vai. Cara, tu quer levar? Tu, pelo menos, pega e paga o que o jogador vale. Não vem com 30 milhões, que não é um preço de um querer levar os dois. Porque aí é ridículo, entendeu? Aí não era nem eles não eram nem para ter a ousadia de fazer essa proposta. Porque ela é tão absurda, é tão patética, que o cara devia olhar e falar assim, pô, eu tenho que ter um mínimo de bom senso de não oferecer 30 milhões, que não é o preço nem de 1 por 2, né? Muito bem. Só até para complementar o que a Paulinha está falando, até assim, com relação ao Pires, por exemplo, eu acho que a situação do Pires, quando eu falo assim, a questão do calendário e tal, é que, por exemplo, hoje a gente perdeu, né, Pedro Rocha por no mínimo um mês, né? Daqui a pouco a gente tem o Bruno Henrique de volta. Então vamos botar aqui, jogando por aquela faixa ali, você tem o Vitinho, que é uma opção mais imediata, tá?
Mesma coisa o Lincoln. Vai jogar mais porque você tem menos opções do que você tem lá na posição do Pires. Então, assim, o Pires é um cara assim, que dá para você negociar agora. Não vai fazer, porque assim, o Arão não vai poder jogar a próxima partida. Ninguém pensa, será que vamos botar a provável escalação do Pires da Mota? Ninguém coloca. Então, assim, é diferente, né? Aí não tô nem questão de qualidade dos jogadores em si, questão Exato. de... Né? E se a gente for considerar também, falta aí, a gente está no meio da temporada, né? E é sempre ruim a gente perder, principalmente esse que nós estamos falando aqui, né? Gerson e Bruno Henrique, que são jogadores incontestáveis, no meio de temporada, porque a gente ficou parado aí, né, 3 meses praticamente, então você, como vai ter um calendário entrando 2021, sem férias e tal, vai ser uma loucura, inclusive, né? Você tem setembro, outubro, novembro, dezembro, vamos botar janeiro, fevereiro e março, né? Mas o calendário vai seguir, né? Porque aí vai entrar estadual. Porque a previsão é que acabe o Brasileirão em fevereiro e logo já comece o estadual, né? A gente até discutiu isso aqui algumas resenhas atrás, que é tipo absurdo. São 4 dias, se não me falha a memória, de distância do fim do Brasileirão pro início do outro estadual. Então, assim, bizarro, né?